Um estudo inédito no Brasil e nos Estados Unidos identificou os canais mais influentes na tomada de decisão sobre a adoção de tecnologias digitais na agropecuária. A pesquisa ouviu 461 produtores de soja em 5 estados brasileiros e 340 produtores de soja em 9 estados americanos. Esse estudo foi promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade de Illinois. Para falar do estudo, nós vamos conversar com a jornalista pós-doutoranda na Universidade de Illinois, Joana Colucci. Ela está nos Estados Unidos e gentilmente vai conversar conosco a partir de agora. Eu já começo perguntando a ela o seguinte: o nível de escolaridade do produtor influencia na tomada de decisões? Muito boa tarde e obrigado pela entrevista. Boa tarde, Jorge. É um prazer estar aqui no canal do Boi. Muito obrigada pela oportunidade. Como você bem resumiu, a gente fez uma pesquisa nos 2 países para tentar identificar quais são os canais de comunicação mais influentes na tomada de decisão do produtor. Em relação à escolaridade, a gente viu diferenças quando a gente olha os números Brasil e Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, o fator escolaridade ele é determinante na tomada de decisão, ou seja, produtores com um nível de escolaridade maior tendem a ser aqueles que têm níveis de adoção mais altos. Quando a gente olha os números aqui nos Estados Unidos, é um pouco diferente. O fator escolaridade não se mostrou tão significante como é no Brasil. Qual mídia que vocês pesquisaram teve mais impacto? Veículos de massa, mídias sociais ou relações interpessoais? Então, vou focar um pouquinho nos resultados Brasil para depois traçar um comparativo. A gente dividiu em grupos entre mídias de massa, a gente está falando de televisão, jornal, revistas, mídias sociais, a gente está falando de WhatsApp, LinkedIn, Instagram, e relações interpessoais, que aí entram conferências, fóruns, dias de campo, extensionistas, conversas com vizinhos também. O que a gente fez? A gente identificou 8 tecnologias de precisão, de agricultura de precisão com foco na produção de soja. Por exemplo, quando o produtor respondeu no Brasil, ele apontou que os encontros interpessoais são os que mais interferem na tomada de decisão dele. Quando a gente faz um comparativo e aplica uma análise estatística, o LinkedIn, por exemplo, se mostrou mais associado à adoção de tecnologias. Embora o produtor não tenha respondido objetivamente que o LinkedIn é influente na tomada de decisão, quando a gente faz uma correlação dos resultados, a gente percebe que sim, que existe uma associação entre quem adota tecnologias e quem usa o LinkedIn. Claro que também os resultados podem ter sido influenciados pelo nível de idade no Brasil, que foi alto, e também pela faixa etária dos respondentes que a gente teve. Mais de 40% dos nossos respondentes no Brasil, nos 461 respondentes em 5 estados são abaixo de 41 anos. Então, a gente sabe que o comportamento em relação a mídias digitais, a mídias de massa e até relações interpessoais, ela muda conforme a faixa etária e o nível de escolaridade. Apenas para resumir, esses 461 produtores brasileiros que a gente ouviu são de 5 estados brasileiros: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Esses 5 estados representam 75% da produção de soja no Brasil. Com certeza, os entrevistados são de uma geração em que os meios de comunicação eram restritos ao papel, ao rádio, à televisão. Os mais novos, que devem ter participado também da pesquisa, hoje já têm um acesso muito mais amplo com as mídias sociais, LinkedIn, como a senhora acabou de citar. O que a pesquisa detectou? Quais são os principais meios de comunicação do produtor? Meios eletrônicos, mídia impressa? Quais são eles?
Então, de uma forma geral, as mídias, a gente vê as mídias sociais crescendo em relevância. Quando a gente fala no Brasil, destaque especialmente para o WhatsApp, YouTube e o LinkedIn. E também as mídias tradicionais. A gente viu influências de website e blogs e também televisão por assinatura, como sendo os mais influentes. E quando a gente vai para as relações interpessoais, dias de campo, conferências, todas se mostraram relevantes no mesmo nível. Então, o que a gente pode afirmar? Que embora as mídias digitais, as mídias sociais estejam crescendo em relevância e, consequentemente, em influência na tomada de decisão do produtor, a gente vê ainda uma influência muito forte das relações interpessoais, do famoso olho no olho, né, que é baseado na confiança. A gente sabe que o processo de adoção, como o nome diz, é um processo, né? Então, ele é influenciado de maneira diferente nas diferentes etapas da adoção. Muitas vezes, quando o produtor não tem nenhuma informação sobre uma nova tecnologia, uma inovação, provavelmente a mídia social vai ser o maior influenciador ali. Ele vai se familiarizar com aquela tecnologia, mas não vai necessariamente tomar uma decisão. A tomada de decisão final, muitas vezes, vai depender dos encontros interpessoais. Então, resumidamente, foi isso que a gente viu. E, claro, a gente analisou 8 tecnologias de precisão digital. A gente está falando aqui, por exemplo, de piloto automático, de mapeamento da produtividade, imagens de satélite. Para cada tipo de tecnologia, a gente vê uma variação também. A gente não pode generalizar. Então, se eu individualizar cada uma das tecnologias, a gente vê diferenças entre os canais de comunicação mais influentes. Isso que eu tentei resumir aqui ou relatar foi de uma maneira geral, levando em conta todas as tecnologias analisadas. Bom, já tem muitos estudos comprovando que o pacote de tecnologia usado é diretamente proporcional à lucratividade, à margem do produtor, isso na pecuária, na agricultura, né? Existe diferença de acesso à tecnologia entre o produtor dos Estados Unidos e o brasileiro? Essa é uma ótima pergunta. Quando a gente compara Brasil e Estados Unidos, os nossos resultados mostraram que, na média, a adoção aqui ela se mostrou um pouco mais alta do que no Brasil. Mas o que a gente está falando? A gente está falando de uma média. Se a gente comparar o produtor brasileiro mais tecnológico com o produtor americano mais tecnológico, provavelmente o brasileiro vai ser o mais tecnológico. Os nossos níveis de adoção são altos no Brasil, embora na média eles acabam sendo um pouco mais baixos, porque a gente sabe que tem produtores que investem muito, tem produtores que investem um pouco e tem produtores que não investem nada. E aí vai de encontro ao que você comentou sobre a capacidade de investimento do produtor, que tem a ver com a lucratividade da atividade. A gente focou basicamente na soja, que a gente sabe que é uma cultura que nos últimos anos tem tido bons resultados, né, especialmente econômicos, e então a gente vê essas diferenças, mas eu diria que de forma, talvez o americano seja mais uniforme na hora de adotar a tecnologia, o que faz com que, na média, ele seja um pouco mais tecnológico, mas isso não quer dizer que, se a gente individualizar ou se a gente pegar as tecnologias que a gente tem no Brasil, são tão inovadoras quanto a gente tem aqui. A gente não vê essa diferença, esse gap que no passado tinha muito entre o produtor americano e o brasileiro, especialmente quando a gente olha para a soja. A nossa produtividade no Brasil já passou a americana. Então isso mostra, sim, que a gente vem avançando, e eu diria uma outra grande vantagem que a agricultura brasileira tem em relação à americana, além de clima, de disponibilidade de terras, enfim, o que a gente não tem mais aqui nos Estados Unidos, são as novas gerações, justamente os jovens liderando a adoção de tecnologias e tomando frente nas decisões da fazenda. Então, isso certamente faz uma diferença enorme quando a gente olha os níveis de adoção. Jovens que aprenderam a usar a agricultura de precisão, que fez muito a diferença aqui no Brasil, né? Quais pontos mais importantes a pesquisa, a senhora detectou nessa pesquisa? Então, a gente mapeou tanto as
tecnologias mais usadas, os benefícios que os produtores percebem com a agricultura de precisão e os tipos de decisão que eles tomam. Chamou a atenção que no quesito benefícios, que daí está lá aumento de produtividade, redução de custo, menor impacto ambiental, redução dos processos, todos esses tiveram médias altas, ou seja, o produtor, sim, ele percebe o impacto que o uso de tecnologias de precisão tem no negócio dele, seja na questão agronômica, seja na questão da gestão da fazenda também. Os tipos de decisões também não foram muitos diferentes, né, entre Brasil e Estados Unidos. Vale dizer que quando a gente fala em agricultura de precisão, ela chegou antes aqui nos Estados Unidos, então é natural que ela esteja um pouco mais consolidada, digamos assim, quando a gente vai para o Brasil e compara um país que é muito grande, que tem diferentes perfis de agricultura em diferentes regiões também. A gente tem novas fronteiras agrícolas sendo abertas no Brasil, por exemplo, o Mato Piba, né, onde a gente vê também outros desafios. A gente não entrou nessa questão fora da fazenda, a gente focou na fazenda, mas o estudo sim mostrou algumas diferenças de comportamento entre o produtor americano e brasileiro quando a gente fala de tecnologias de precisão. Doutora Joana Colucci, pesquisadora da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Foi muito bom ter conversado com a senhora. Agradeço a entrevista. Um bom trabalho aí para todos vocês, da sua equipe. Eu agradeço a oportunidade e um grande abraço.